Hoje eu estou iniciando um trabalho novo no Bola TV aqui, com o Bolados. Não temos o Boladas, agora os meninos vão estar aí debatendo assuntos polêmicos, trazendo muita informação para vocês. O cara que mata o Ministério da Mulher, né? Aí ele chega e fala assim, não deixar a mulher crescer, não deixar ela desenvolver e falar que por ela não desenvolver, não matar mesmo o chamado dela, né? Eu acho que a mulher ter o ministério hoje segue a tendência mundial das mulheres dominarem cada vez mais o mercado de trabalho. E aí, pastor? O que me deixa bolado, na verdade, é o que, quando o homem, no caso, pastor e pastora, tá? Quando o pastor, o homem, ele entrega o altar e o dia da pregação sempre para a mulher. Eu acredito na multiforme graça de Deus, né? Então, eu gosto de ver diferentes coisas, não coisas iguais. Então, sou seu fã também quando você prega, porque eu acho bacana o jeito que você prega, que é diferente de qualquer outro pastor. Você tem o seu jeito de pregar. E do seu jeito de pregar, você transmite e alcança pessoas que talvez o outro pastor não alcance e não consiga transmitir aquilo que ele está querendo falar. Eu pensava em fazer que nem os outros pregadores, que davam e tal, e dava aquela ênfase um pouco mais numa palavra, Jesus, para eles acordarem, mas não era ainda, eu estava ali ainda Não era isso. Eu estava começando, né? Não seria eu ainda. Hoje a gente até já tem, né? Já começa um pouco mais forte também, porque Deus vai te conduzindo e você vai sendo treinado por Deus, né? Nessa área. E você acaba se tornando, né? Adquirindo também aquilo que você acha que não tem, né? Então, eu concordo com eles que a Pri apavora nas pregações, a gente acha isso demais e ela age, você age ainda em outras áreas, da comunicação e tudo mais. Então, você tem realmente um chamado, tem o seu lugar e ninguém pode negar o lugar de nenhuma mulher, por causa da capacidade, por causa de tudo isso. Mas acredito que, assim, se o homem, dentro dessa relação, dessas igrejas, não for visto como o pastor, e o altar faz isso, não dá para fugir, né? Não dá para fugir. Quem que está liderando a igreja? Quem está liderando a igreja? É a partir do altar, é a partir da pregação, a mensagem que vem, né? Então elas começam a te chamar de pai, de pastor, puxa, você me ajudou, vem pedir aconselhamento sobre um casamento, ela vai começar a pedir para a esposa, né? E de repente é o marido que está com problema. Então a igreja, ela precisa realmente ser conduzida por um casal, mas o homem, ele precisa estar ali como um sacerdote, como Mas assim, um se cabeça. o cara não, se a mulher tiver uma batida... Uma evidência maior, né? Maior. Não só porque prega, ou talvez tenha um carisma, sei lá. Maior que o cara. Às vezes o cara é mais quieto, a mulher é mais... Não pode travar, mais falante. Não pode travar a mulher por causa disso, de maneira nenhuma. Mas isso é uma questão a dificuldade de cada homem. Porque você pode ter... Mas é ligado à insegurança. É ligado à insegurança do dom, homem, ligado à insegurança do homem, a dom e a preparo. A dom, claro que é o dom. Porque, na verdade, o pastor é um professor. Então, ele mas faz o é papel do professor. Preparo. A mulher ela se prepara mais. No mercado de trabalho, o homem, a maioria dos homens, pensa em ser empresário. Pensa em tocar a vida, não vou trabalhar para sempre para ninguém. Ou ser um auto-executivo. Um auto-executivo, tá. Ele vai tentar. Enquanto isso, a mulher falou, eu não vou ser empresária. Ela faz o quê? Se especializa, vai estudando. Aí o cara falha, quebra. Ele não consegue se recolocar, porque ele tentou ser empresário e patrão dessa mulher. E essa mulher, então, agora cresceu, ela se especializou. E na Bíblia, as mulheres têm mais leitura bíblica, e aí ela acaba sendo mais aparece mais e então acontece mais as coisas. Então você acredita que se ele não tiver o dom, Deus capacita? Capacita. É isso que você está falando? Sim. Para ele buscar... Deus capacita, se ele se deixar capacitar. Aí é que está. Eu lembro quando o apóstolo me chamou para pregar a primeira vez. Aliás, na verdade, Deus, quando me chamou para o ministério, né, e eu tinha um
eu era muito fechado. Eu era alguém que tinha muita dificuldade de relacionamento, assim, de trocar ideia, de se abrir e tal. Eu me lembro que eu fui na faculdade, no primeiro ano de faculdade, a matéria era uma matéria de comunicação, o cara ensinava essas paradas, fiz marketing. Aí ele falou, Mohamed, se apresente. Você agora. Todo mundo tinha que se apresentar ali, tinha uns 3, 4, 5 minutos, quanto você pudesse falar. Eu me levantei, deu aquela amarelada no rosto, que eu fiquei todo tímido. Aí falei, meu nome é Mohamed, meus pais são árabes e islâmicos. 7 segundos, ele falou. Acabou, né? Eu falei, acabou. Ele, redundante, não? Mohamed era o bastante. Ele falou para mim, porque eu falei, meu nome é Mohamed, meus pais são árabes e islâmicos. O Mohamed era o bastante, é o profeta islâmico, cara. Ele falou, fenomenal, extraordinário, né? Cara, daquele dia eu falei, cara, nunca mais vou passar por isso. E você vê como capacita, porque você hoje é um pastor que leva multidões para a igreja. Eu já era inversamente o que você era. Eu, na época da faculdade, já era o inverso. Falava assim, ó, não vou fazer nada pro meu grupo. Falava, não vou fazer nada. Aliás, eu vou fazer. Vocês vão preparar toda a matéria para apresentar e eu apresento. Fechado? Fechado. Eu ia pegar onda, zoar, curtir. Aí, no dia da apresentação, me dá aqui. Pegava 2 dias ali, ia lá e apresentava. Por quê? O que a gente acabou de falar. Isso aí é dom, na verdade. Você não tinha o dom da palavra. Eu queria me capacitar, eu queria mudar. Eu não queria ser daquele jeito. Você acha que você cresceu nesse período, desde a faculdade até agora, com o dom da palavra? De maneira nenhuma eu poderia pegar no microfone, eu nunca me imaginei dessa maneira. Então você nem conseguia, você não travava. conseguia. E aí no final, no último ano de faculdade, eu fui o cara que apresentou. O trabalho tinha 1 hora de apresentação. Nós éramos em 8 pessoas para fazer o TCC. Eu apresentei 45 minutos do trabalho. Os outros 15 dividiu entre as outras pessoas só para eles falarem que apresentou, para eles tirarem uma média e passarem. Olha a evolução. E eu que apresentei tudo e eu que respondi as perguntas, as questões no final. Então, assim, aquilo para mim foi, ó, eu consegui me transformar. Então você pode, apesar de dizer, eu tenho, minha personalidade é assim. Não, você pode se transformar. Você é capaz de estar de frente com uma câmera, você é capaz de pegar um microfone. E você precisa se preparar para isso de diversas maneiras. Então, quando eu falei que a mulher tem se preparado, é porque o homem realmente ele tem mais preguiça ou mais dificuldade de querer estudar mais, de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. E a mulherada está estudando. A mulherada racha de estudar. A mulher está estudando. Não dá para dizer que elas não podem empregar. Elas estão se tornando presidente de vários países. Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemanha. Estados Unidos, daqui a pouco, a Hillary Clinton está lá, sei lá. Alemanha, quem manda lá, então você pega uma das grandes empresas do mundo, acho que a Sony, a presidente é uma mulher. Então elas estão se preparando e estão se tornando presidente dessas corporações, diretoras e tudo mais. Então, o que acontece? O homem precisa ser seguro no altar, o homem precisa ser seguro no casamento. A minha esposa, pô, eu sei como ela é, como ela... Ela é super comunicativa. Super comunicativa. Eu não posso tirar isso dela, pelo contrário. Quieta, né? Deus vai usar ela nesses dons. Deus vai usar. Porém, a igreja enxerga a autoridade que há em mim, a autoridade que há nela, mas sabe que sou eu, porque ela tem a sabedoria de também demonstrar dessa mesma maneira. Mas ela não se diminui para isso. Não. Porque não, isso pelo é contrário. genuíno, né? Você Normal. pega os ministérios que ela coloca a mão, tudo brilha, mais bonito, tudo florido. Tal. As mulheres, quando vão fazer qualquer evento dentro de uma igreja, seja um aniversário de criança, ou seja um evento dentro da igreja, é bonito. Tem informação, tem antecipação. Vocês fazem com muito tempo, né, para não dar nada de errado. O homem não tem essa característica. Claro que alguns têm, mas assim, a maioria sai da mulher. Então, as mulheres elas têm muitos lugares dentro da igreja para atuarem e são lugares dela mesmo, parte social, a parte de eventos e a parte da pregação da palavra, porque minha esposa também prega a palavra, mas ela tem os momentos dela, a hora que Deus manda ela pregar as palavras específicas para onde Deus enviou. Então o homem precisa estar muito seguro no lugar dele e a mulher tem que ter a segurança dela também. Ela também deve fluir naquilo que Deus Vocês envia. acham que a igreja evangélica ainda é machista? Eu acho, porque assim, várias vezes eu desço do altar, chega uma pessoa e fala, onde é que está escrito que mulher deve pregar? Recebo mensagens pelo Facebook. Sério? Glória a Deus que a senhora prega bem.
eu tinha muita raiva de mulher pregando, mas depois eu vi a senhora, agora me ministrou. Tem pessoas que são curadas, mas outras reclamam ainda. E o que eu percebo? Depois eu vou lá no perfil para ver a cara da pessoa. Daí eu olho para analisar, né? Daí eu vejo, não é que é um homem tradicional, é um cara que foi criado dessa forma. Mas, assim, por mais que a gente seja uma igreja moderna, vocês sentem que existe uma raiz machista? Sinto. Tem, né? Tem. Tem, porque você vê que Por tem exemplo, poucas igrejas você que vai tem- ungir alguém, você sempre pensa... Não, eu estou falando assim, para a gente falar a verdade, vai. Você vai ungir alguém, você sempre pensa primeiro nos caras. Vai, você vai ungir diáconos. Depois que você vai falar, pô, tem aquela menina lá. Você sempre vai querer botar os caras do lado de você. Ó, Não tem isso? Depois você mesmo se ministra e fala, putz, tem a menina também. Entendeu? A cotas, encher as cotas. Quando você tem que fazer umas cotinhas assim, a sua cabeça não é masculina? Me diga se eu sou machista, tá? Agora. Você vai ter que. Porque às vezes eu preciso me enxergar também, alguém me mostrar se eu estou sendo. Mas é uma questão que eu não vejo, não levo dessa maneira. Mas, de repente, as pessoas podem imaginar e eu pensar que seja que sim. Se existe um casal e a esposa ela já está voando e o marido ainda não, e ela teria toda a condição de ser levantada diaconisa, eu não a levanto ainda, enquanto o marido dela não estiver capacitado. Ai, Ah, você então pergunta você é se você é, Então meu. você é machista, Ai, tu dá cara. Cara, isso mas aqui posso pra falar? E ele. se eu O lado levanto, me dá. bonitinho, esse... Vem cá. Seria se você Daqui a fosse pouco vai sair sábio. da minha Fala mão. assim, então sendo sábio. Daqui a pouco vai sair da minha mão. O cara é Vem mó cá. machista. Vamos lá, vou fazer isso com você. Vou fazer isso com você, Nossa, ó. irmão, agora eu fiquei chocado. Não, vem cá, vem cá. Eu vou. Ó, Fez o mó discurso apóstolo bonito Ina, no o começo. apóstolo vai pegar, O que ele fez? vai ungir você. Não, vai pegar você e sua esposa. Sua esposa está preparada, vai ungir ela, diaconisa, e você não. Eu vejo que isso, Dá infelizmente. maior barraco, Dá um coitado maior faz barraco. isso, meu. Você acha? Não, é verdade. Se ele ungir essa mulher e não Então é o ungir sábio a cara, se fazer, meu, o cara sai da igreja. E eu não vou ungir Não, o mas cara, eu não posso tá falar, pronto. eu Mas não. não é por causa... Meu, eu não. Não, você o quê? Eu não ia ficar nada chocado. Não, podia levantar minha Mas você é o mulher. Randy, né? Não é, então, mas... Mas igual você o é Randy- todo seguro. Nem todo mundo tá no modo avião. Será que é porque pelo que eu fui criado? Será que é pelo jeito que eu fui criado? Pode ser, né? Não, mas você foi criado de outra forma. Não é que você foi criado desse jeito. Ele tem... Olha o que acontece com ele. Eu entendo o que ele está falando. A gente tem que ter ética. Isso é uma coisa que eu tô brincando parei com- pra pensar Não, agora. eu tô brincando com ele, porque isso é ética pastoral. Porque o que acontece? Ele tem que pensar em tudo que pode acontecer na família. Se ele ungir essa mulher, o cara vai fingir que gostou. Dentro de casa vai ser Só mó que barraco. ele vai Ela vai se cumprir uma sentir... escala e ele vai com ela pra sentar na cadeira Então, e ver ela não servindo, é que a gente cara. acha que então a igreja é Isso- machista, né? E ele vai se sentir diante da congregação Entendi. humilhado. Eu entendi, meu. Não, mas Entendeu? só que aí Daí eu vamos quero- servir a mas peraí, ceia. eu quero O levantar cara uma hipótese. sentado e a Peraí, mulher peraí. com a bandeja. O cara vai ficar... Não, mas Entendeu? peraí, É eu isso aí, desconcordo, eu desconcordo. Porque o inverso também acontece, Eu também desconcordo com desconcordo, eu só discordo. o inverso acontece também. Como? De o cara ser ungido qualquer coisa e a mulher não, e Mas daí causar ninguém maior fala problema. nada. A mulher, Não, a mulher senhora, chega antes, aí vem acontece o homem, sim. entra depois, Ó, vira eu um já peguei avião um e a mulher monte de fica casos parada. já, um Como é que monte. é? A minha esposa não falou nada, eu fui Que ungido não antes. falou comigo. Mas a igreja... Eu já levei já pelo menos 5 casos já, pelo menos, Do de quê? ter De que ungir cuidar. o cara, do e a cara menina ser, ficou- a menina não, aí e a não menina vai. ficou bolada? Tem Ficou triste? pô, de chorar, de estar no dia, de eu ter que ir. Ó, De na repente ela tava. verdade, ó, Mas eu- aí vai muito eu- do que ela tava esperando. Mas O que eu- todo mundo é do ser humano, não é do homem ou da mulher. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Por isso que assim, existe a multiforme graça de Deus. Deus age na vida de cada um de diferentes maneiras. E aí tudo está ligado à insegurança. Tanto da mulher quanto do homem. Não é questão de machismo ou de feminismo. É a questão do ser humano precisar de autoafirmação, de precisar ser reconhecido. Poucos são aqueles, né? E eu confesso que o meu amigo Randy aqui é um dos caras que eu admiro, porque ele é humilde, ele não precisa de confete, se ele é, ele é, se ele sabe, ele sabe, se ele não sabe, ele não sabe, se ele não é, ele não é.
E eu gosto dele e sempre fui amigo dele. Desde o primeiro dia eu falava assim, você ama ou você odeia, porque ele chega e fala, se ele tá alegre, ele tá alegre, se tá triste, tá triste. Se ele tá ruim, ele tá ruim, e fala, meu, eu tô zoado e acabou. Então, só que as pessoas não têm isso. A maioria das pessoas, isso no mundo, e principalmente na igreja, que a gente vive numa sociedade meio que fechada, quando a igreja, né, se fecha aquele grupinho, que você precisa mostrar para as pessoas que você é bom, que você deu certo, que você tem sucesso, que você é bonito, que sua roupa é bonita, que seu carro sei lá o quê, que você tira foto do que você está comendo que é bonita. E aí, se as pessoas não têm isso, elas começam a meio que usar uma capa. Vem para a igreja de capa. Máscara, capa, né? Isso vale para qualquer um, homem ou mulher. Né? E é claro, um casal, ele precisa realmente, na questão da unção do ministério, se eles não são muito seguros, eles precisam estar ali pelo menos sendo ministrados para eles estarem buscando. Eu acho que o reino de Deus, ele não é feito de quem é mais ou quem é menos. Em primeiro lugar, né, a própria palavra diz que o maior é o servo. Você está servindo, está buscando, cara, você está em primeiro lugar no reino de Deus. Essa é uma consciência, é uma premissa básica. E se não me engano, agora eu não vou lembrar onde, mas no próprio no Novo Testamento tem um texto que quando é ali do contexto, né, que você pegar o versículo que a mulher não deve pregar, era realmente um momento em que a igreja, as mulheres estavam falando muita besteira, estavam querendo falar porque elas queriam aparecer, era uma época que a beleza, estavam inventando a chapinha, pintar a unha, sei lá o quê, mas elas queriam ir falar não pelo conteúdo do que falasse, queriam ir para aparecer para a sociedade lá naquela época, lá na Grécia e tudo mais, ali né, naquele boom da sabedoria ali. E logo na sequência, eu não lembro aonde agora, puxa, eu vim despreparado, mas tem um outro texto que fala, o mesmo Paulo, sugerindo que as mulheres falassem, porque daí era um contexto onde as mulheres não estavam querendo falar para aparecer, estavam querendo falar porque tinham conteúdo, tinha o lado da vida delas que ministrava uma parte ali das pessoas. As maiores ajudadoras do ministério de Paulo eram as mulheres, Pois né? Então isso seria muito contraditório se ele não quisesse... Mas o que eu estou falando aqui, o que ele estava dizendo é o seguinte, se você ungir só o homem e não ungir a mulher, pode ter confusão. Mas não visível. Mas se você ungir a mulher, a congregação entra em caos e não unge o cara, a própria igreja fala, olha, ele ungiu a mulher e o cara não. Se unge o cara e a mulher não, a igreja não espanta. E o que isso mostra? Que existe uma raiz ainda. Então, mas aí a gente tem que entender também que a nossa vida ministerial envolve o quê? Envolve compromissos, logística, na vida de hoje, que a vida está cada dia mais, né, com pouco tempo, aí é uma questão muito mais assim do tipo, cara, como é que ela vai para um compromisso, o homem não vai, se eles estão constituindo no começo de vida, de repente, ou qualquer coisa assim, de estarem juntos, né, de estar um tempo juntos. Então, se um cara, ou um homem ou uma mulher podem ser ungidos individualmente, mas estão tão desconexos com a esposa ainda, será que ele tem, então, essa unção mesmo de ser um diácono, ou ser uma diaconisa, ou ser qualquer outra coisa dentro da igreja? Mas eu já vi gente que o pastor ficou tão desesperado que a mulher tá um foguete e o cara não, que ele ficou com dó e unge o cara também. Daí eu vejo o cara lá com a bandejinha assim, ó, com o suquinho, não entendendo nada, assim, mas feliz, sabe? Assim, tipo, fui um... Às vezes ele pega no tranco, não, e depois sei lá. acaba pegando no tranco, tipo... Então, assim, eu acho que é você dar uma bomba na mão do pastor. Em certas situações, porque você não é nem pelo caos interno familiar, muito mais pelo o que a igreja vai pensar. Porque você fica numa situação horrível. Eu faço gabinete com muitos casais e a maioria, é impressionante isso, a maioria deles tem algum problema de pais separados. Isso se tornou realmente uma cultura muito forte no mundo inteiro, mas no nosso país é de verdade isso, né? A gente está aqui, a gente sente, sabe? E quando a gente entra dentro dos casamentos, e eu começo a conversar com esses casais, né? Eu falo praticamente a mesma ministração, uma coisa, né? Eu falo, quando vocês entram numa discussão, se o marido não parar de brigar, você para? Eu falo para a esposa, ela não. Porque pegou já no tranco. Ela não para. Não, as mulheres não desistem da briga.
Nunca. Aí eu pergunto para a esposa, o seu marido para? Ela, depois de um tempo ele para. Eu falei, ele para, porque ele não quer uma guerra declarada, porque ele sabe que você não vai parar. Então, nesse contexto de como elas estão, se eu pego o mesmo casal desse, que tem muitos, mas são muitos mesmo, e eu coloco ela como diaconisa porque ela está no avião, isso não muda do dia para a noite. Essa coisa de ser aquela que cobra mais, que acha que ainda está tudo errado, que a mulher quer que o marido, em muitos casos, seja igual a ela. Por quê? Porque a mulher faz 1 milhão de coisas, o homem não faz 1 milhão, ele quer fazer algumas naquele tempo, do jeito dele, daquela maneira. E isso se torna muito inaceitável para as mulheres, e isso eu estou falando em casamentos, tá? Então, isso para explicar exatamente o porquê que eu não faço depois, nesses mesmos casais, colocando uma autoridade, de repente, né? Tudo bem que ser diaconisa é pegar uma bandeja e servir, né? É ser o menor de todos para poder fazer isso na obra. Porém... Uma dessas você pode arrumar mais confusão. Mas na igreja, na igreja é visto como autoridade. E essa autoridade, dentro de um casamento que teve problemas como esse, e é sempre... num fio de navalha, né? Olha, eu sou convertido, então não vou mais esticar o chiclete com meu marido até o fim para a gente não brigar, porque agora eu entendi, eu aprendi, o pastor me falou que eu não posso, também tenho que desistir, eu também tenho que pedir perdão, eu também tenho que achar que estou errado. Se eu coloco numa situação de um casal como esse, essa autoridade, que a diaconia é vista como uma autoridade dentro da igreja, né? Se eu coloco e o marido, não, é caos de novo. Então eu tenho que tomar uma cautela tem que ter ética. dentro da casa do cara. Eu vou lá dentro da casa dele e falo, porque não você posso, vê além, infelizmente. você vê além da situação. Eu falei essa história de a mulher não desiste, o homem desiste. Estou certo ou estou errado? Né? Vocês já Não, pensaram, tá já viram esse tipo Não, de meu, você tá situação? certo. Eu Na minha conheço casa é homem assim. Mas não é assim também, não. Na minha meu. casa é assim. Tem homem que gosta homem que é orgulhoso, que ele vai até o que final. gosta de DRs. Mas vai até onde essa Nossa, briga? meu, Se ela não para? Não. Quer ganhar, não quer. Não, na minha casa é assim, Mas- quem ganha é a mulher. Mas Ela quando não você vai desiste. ficando mais experiente, você Eu não, lá vê em casa é eu que não desisto. Tá vendo? O Claudinho, quando fala, não para. Meu. Ele fala, eu vou ganhar essa discussão, né? Até no café da manhã, eu falei assim, hoje eu vou lá falar com a pastora Priscila. Aí uma filha e a minha mulher falaram assim, cuidado, a pastora Priscila gosta de tirar um sarro. Aí a minha filha mais velha falou assim, mas o papai não perde nenhuma, ele vai conseguir dar o troco nela. O papai é sinistro, né? Tem 3 moças em casa, ele tem que saber se impor, né, Imagina o cara? café da manhã, 3 mulheres, ainda tem a irmã com as 2 sobrinhas. Tem dia que eu acordo e tem 6 no café da manhã. 6 mulheres. E você não é machista, você só se impõe como autoridade. Mas graças a Deus, a nossa igreja questão de sobrevivência, no caso dele, é diferente. É que você é a autoridade lá dentro, né? Tem que ter argumento, velho. Sabe qual que é o argumento? Elas vão falando, uma hora eu falo assim... Uá! Pronto. Esse é o argumento dos homens que, se o homem não para, ele vai até fazer alguma besteira, cara. Porque o homem para de ter argumento, porque a mulher tem milhões de argumentos. O homem fala, mas não quero mais conversar sobre isso, não quero mais discutir, não quero isso, não quero aquilo. E aí começa, dentro de alguns relacionamentos, aquela coisa da violência. O cara não quebra um celular na parede, joga uma cadeira no chão, bate uma porta, requeijão, a comida que estava comendo. Vira... Aí faz aquele escândalo estúpido que o homem acaba se metendo lá e depois fala, o que eu fiz? Porque ele não queria mais, não vai, ele para antes, ele quer parar antes da discussão. Mas graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja que não tem esse problema, né? O apóstolo Rina, desde o começo da igreja, colocou eu para pregar, ele teve essa visão, a gente veio de uma igreja que mulher também pregava, então graças a Deus a gente não deixou isso acontecer e temos muitas mulheres pregadoras por todo esse Brasil, Ministério de Mulheres bombando, cuidando da mulherada. Então, para a gente é gratificante ver o quanto a gente não está dentro disso, mas o quanto cada pastor tem que ter seu discernimento, cada um tem que olhar, e a mulher tem que mesmo crescer, estudar a Bíblia e dar muitos frutos. A gente vai terminando mais um Bolados por aqui, até a próxima.